Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. Canal, né, que já leva o nome Na Cama porque sou preguiçoso mesmo e prefiro fazer os vídeos deitado. E lugar mais confortável que a cama não existe. A própria cama, no caso, né? Mas enfim, o vídeo de hoje é o seguinte, é uma mistura. Eu vou mencionar fatos históricos, fatos reais, né? Até porque se é fato é porque é real mesmo. E não sou eu que estou falando que é real. É qualquer um que estuda o mínimo que for da história vê que é real. Porque tem provas e tudo mais, né? Foram coisas estudadas e tal. Misturado com teorias meio maluquinhas, teorias de conspiração. E misturado com histórias que são ensinadas, que eram ensinadas e ainda são ensinadas nas escolas, ensinadas pelos pais, etc e tal. Então, assim, misturando tudo, considerando tudo e questionando tudo. Que a questão da vida é questionar, o X da vida é questionar, certo? Então vamos lá. Vamos pôr 10 mil anos atrás pra cá, pra não falar da história do planeta, da humanidade como espécie e tal. Falar mais da questão da sociedade. Vamos pôr uns 10 mil anos pra cá, na época dos faraós, na época do Império Egípcio. Ou até um pouco antes, né, do Império Egípcio e tal, não sei precisar certinho. Mas não é importante até as datas. Só na questão de que, assim, eu vou falar arredondado, né? Eu não vou falar a data precisa, vou falar arredondado. Por exemplo, nós estamos em 2018. Ou seja, estamos em 2018 anos depois do ano zero. Depois de alguma coisa, depois de algum fato. E esse ano zero é o quê? É o ano que esse calendário nosso, o calendário gregoriano, começou a ser seguido, foi implantado. E isso a nível praticamente do planeta inteiro, né? Agora imagine, 2018 anos atrás, no ano zero, como que era a comunicação, como que era o transporte, o que era o planeta Terra, o que era a sociedade 2018 anos atrás. Era na época do Império Egípcio. Império Egípcio não, mentira. Era na época do Império Romano. Era na época que Roma dominava o mundo. Que só existia lá Roma, na Europa, né? Não existiam países, existia só Roma. Roma, a Europa inteira era Roma. E o norte da África também era Roma. O norte da África, que era antes de ser Roma, era o Império Egípcio. Era mais ou menos isso há 2018 anos atrás. Quando esse novo calendário começou a ser seguido. Só que antes desse calendário ser seguido, nesse ano zero, o que aconteceu? Tinha o calendário juliano, que era o calendário que levava o nome do imperador Júlio César, que foi encomendado pelo imperador Júlio César, e que era para marcar todas as vitórias de Roma, todas as conquistas do exército romano, enquanto Roma se tornava o que Roma se tornou, que foi o que eu acabei de falar dela, dominar toda a Europa e norte da África. Nesse meio termo aí, nesse caminho, criou-se esse calendário juliano para comemorar as vitórias do imperador, e o calendário ficava representando o poder de Roma, o poder do império. E qual o imperador conseguiu conquistar aquele maior império para Roma. Estava no poder quando Roma era o que era Roma, né? Toda a Europa e o norte da África. Mas aí esse calendário durou por algum tempo. E depois esse calendário foi substituído pelo nosso, pelo calendário gregoriano, que é em nome a um papa da época chamado Papa Gregório. Ele, em nome próprio, ele mesmo encomendou que fizesse o calendário e colocaram o nome dele no calendário para apagar da história o poder de Roma, para apagar da história que Roma mandava, porque quem mandava agora era o Papa Gregório. Por isso o calendário gregoriano. E quando o Papa Gregório fez isso, ele era uma época curiosa, porque era uma época que a igreja falava que a terra era plana, falava que
o Sol girava em torno da Terra, que não tinha outro planeta, que não existia vida em outro planeta, porque não existia outro planeta, que só existia a Terra e mais nada. Então, se só existia a Terra, não existia mais nada, como que eles criaram o calendário? Com base no quê? Então, é essa questão, galera. É ir questionando. Às vezes eu falo assim, nossa, mas que loucura é essa misturada que ele falou aí? Se você for procurar a história, tá tudo na história. O Concílio de Nicéia, o Império, como que era na época dos reis, como que era na monarquia. Por exemplo, nosso país aqui, o Brasil, como que era aqui 1500 anos atrás. Só tinha os índios. 2000 anos atrás, será que tinha índio aqui no Brasil ou será que eles chegaram depois? Eles chegaram aqui 1500 anos atrás. Aliás, no ano 1500, que foi 500 anos atrás. Eu confundi tudo, né? Mas enfim, fazer fase. O Brasil tem 500 anos, arredondando, e foi em 1500, ou seja, no ano 1500 desse nosso calendário, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, foi encontrado pelos portugueses, colonizado pelos portugueses, e se tornou o Brasil. Veio se tornar Brasil, depois se tornou independente, porque o filho do rei de Portugal, porque na época que Portugal, 500 anos atrás, aliás, no ano de 1500, eu sempre vou confundir isso, mas tudo bem. No ano de 1500, Portugal era monarquia. Portugal era o reinado. Era um pedaço de terra que tinha um rei. E esse rei, com o reinado lá da Espanha, que era outro reinado, disputavam a qual rei, a qual lugar pertenceria a essa nova terra descoberta, que nós chamamos de Brasil hoje, mas que na época era só uma nova terra descoberta. Não existia nenhum país na América do Sul. Não existia nenhum país na América do Sul. Os países da América do Sul vieram depois da divisão de qual reinado da Europa que pertenciam. E mais ou menos em 1500, lá em Portugal, a família real fugiu, vindo para cá, para o Brasil, para tentar manter o reinado, tentar se manter-se no poder, porque o reinado de Portugal estava sendo ameaçado. E depois de um tempo, o que aconteceu? O filho da família real de Portugal não quis ser rei do Brasil, não quis ser rei desse novo pedaço de terra, que na época nem chamava Brasil ainda, e ele ajudou o povo a declarar a independência desse país, desse pedaço de terra que se tornou o Brasil. E mandou o pai e a mãe dele de volta lá para Portugal. Então, assim, vamos analisando as histórias, as datas, fazendo as contas, e vai ficando óbvio o que é verdade, o que é invenção. O que é teoriazinha maluca e o que é a realidade, o que foi alterado do que nos é ensinado. Então é mais ou menos por aí a ideia desse vídeo, galera. Paz para todos, fui!